Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o positivismo e tudo que está relacionado a ele, que o originou, vejamos agora sobre Auguste Comte, que é o principal proponente do positivismo, seu principal teórico. Comte sofreu influência de Saint-Simon, que já estudamos, e tomando por base algumas das ideias de Saint-Simon, Comte desenvolveu a doutrina positivista. Auguste Comte se tornou o principal representante do positivismo, que é a tendência filosófica que exalta a ciência como a maior realização humana e lhe atribui um caráter análogo ao religioso. Análogo ao religioso em vários aspectos, até literalmente, como veremos depois no desenvolvimento das teorias de Comte. Então, o positivismo pode ser entendido como essa tendência filosófica que exalta a ciência. A ciência é o que de melhor o ser humano pode produzir. Ela sucede à religião e sucede também à filosofia, tal como praticada do modo clássico. Filosofia, como representada, por exemplo, por Platão e Aristóteles, seria sucedida pelo pensamento positivo, pensamento fundado na ciência. E a ciência, para o positivista, é aquilo que irá guiar o ser humano, é aquilo que diz a que o ser humano deve voltar-se, a que ele deve mirar-se. Portanto, tomando para si as atribuições da filosofia e da religião. O positivismo se apresenta como uma exaltação da ciência e da técnica, considerando isso como a única religião autêntica e o único fundamento possível da vida humana, seja individual ou social. O pensamento positivista ressalta o conhecimento positivo. O que é o conhecimento positivo? É aquele que se apreende pelos sentidos, é aquele que é autoevidente para nós, é aquele que pode ser examinado por outros, pode ser endossado por outros ou refutado por outros. Então, o conhecimento positivo é o conhecimento da astronomia. Você observa os astros, é algo que está diante de você, mesmo que use instrumentos. É algo que os outros podem contemplar, podem criticar as teorias que você elabora. Agora, algo como a teoria das ideias de Platão, isso não é conhecimento positivo, porque não é possível provar a veracidade ou a falsidade disso. Não é possível que outro indivíduo observe um fato, que é o mesmo que você observa, para que ambos cheguem à mesma conclusão acerca da existência ou não de ideias eternas. Conhecimento positivo é como o conhecimento da medicina. Você observa as doenças, observa a evolução dos pacientes. É algo acessível à capacidade natural de conhecimento humano. É algo até defendido pela filosofia empirista. Conhecimento dos fatos, conhecimento daquilo que se mostra. E apenas isso. Não é possível conhecer algo além, não é possível conhecer a essência última das coisas, nem a que fim elas tendem. Isso é um conhecimento metafísico, um falso conhecimento, um estágio que deve ser superado. O positivismo promove a organização técnico-industrial da sociedade, fundada e condicionada pela ciência. Então, a ideia, novamente aqui, de tecnocracia, organizar a sociedade segundo os princípios da produtividade, os princípios da evolução tecnológica e evolução científica. Se tem a ideia de que a felicidade humana se funda na satisfação das necessidades do corpo e da mente, e essas necessidades são satisfeitas por algum tipo de produção, seja a produção agrícola, industrial, até a produção artística, mas, principalmente, a evolução nessa capacidade produtiva, o desenvolvimento da eficiência humana na produção, deriva de um maior conhecimento científico. Você conhece a natureza, para o positivista, não apenas para conhecê-la, mas para ser capaz de prever, ser capaz de controlar, ser capaz de dirigi-la em prol do benefício humano.
Podemos dizer que o positivismo foi influenciado por outras duas revoluções, além da francesa, que já vimos ao tratar de Saint-Simon, que viveu durante a Revolução Francesa. As outras seriam a Revolução Industrial, que proporcionou um grande avanço técnico, Revolução Industrial que surge na Inglaterra e depois, no século XIX, se difunde para outros países da Europa, e a Revolução Científica, que antecede a Revolução Industrial na Era Moderna. Revolução Científica que começa com homens como Copérnico, Kepler, mas principalmente encontra seu fundador maior em Galileu Galilei, que cria o método científico, o método experimental, o uso da matemática. Isso provocou uma grande alteração na sociedade, no modo de vida e de produção do ser humano. Isso aqui que está na imagem, chamado wafer de produção de chips, já é a Revolução Industrial, um estágio muito mais avançado. Porém, mesmo na época de Auguste Comte, até na época de Saint-Simon, já se notava os efeitos da Revolução Industrial. E a Revolução Científica se fazia sentir os avanços na medicina, na química, na astronomia, que ampliavam e aperfeiçoavam a compreensão do homem, a compreensão do universo, mas também alteravam a vida humana, quando o conhecimento científico é empregado na técnica. Os ideais positivistas exprimem a exaltação otimista que provocou e acompanhou esta fase da sociedade moderna, em torno do século XVIII e XIX, quando muitas descobertas foram feitas e o futuro parecia sempre melhor que o passado. Em outras épocas, como na Antiguidade, no período medieval, não se tinha a ideia de progresso, pelo menos o progresso técnico, o progresso derivado do conhecimento humano acerca da natureza e da capacidade humana de alterar e controlar a natureza. Nos escritos, por exemplo, de Platão e Aristóteles, não há a ideia de que o futuro será superior, será mais avançado. Se tem, na verdade, a ideia de um ciclo, a ideia de um eterno retorno. No aristotelismo, por exemplo, se crê que o mundo é eterno e o mundo humano, a sociedade humana, passa por ciclos de destruição e crescimento, porém um crescimento que não será indefinido no futuro, não será um progresso permanente, mas algo que irá colapsar para de novo recomeçar. A explicação que Aristóteles encontrou para sustentar que a espécie humana, assim como todas as outras espécies e todas as categorias da natureza, são eternos, porém, a humanidade, tal como é agora, não está num nível perfeito de avanço, porque de tempos em tempos ocorreriam eventos cataclísmicos que nivelariam a humanidade. No caso dos pensadores cristãos, como Agostinho ou Tomás de Aquino, pensadores do fim da Antiguidade e da Idade Média, se tem a ideia de que o futuro será melhor, porém na outra vida. O futuro será melhor após a vinda de Cristo, para aqueles que foram salvos, que receberam a graça divina da salvação. Na Terra, não se tem a ideia de que o mundo vai ser melhor. O mundo vai ser ou o mesmo que é agora, mudando-se certos aspectos que não são tão relevantes assim na vida cotidiana. Impérios vão cair, outros vão se erguer, porém não se tem a ideia de que o modo de vida comum vai ser muito diferente. E de fato, na crença cristã, se tem a ideia de que no fim dos tempos, antes da vinda de Cristo, o mundo na verdade vai estar pior, vai estar em seu pior momento de corrupção. Porém, uma corrupção moral. Com o advento da ciência, por volta do século XVI, XVII, surgimento da física moderna, desenvolvimento da astronomia, depois desenvolvimento de ciências como a química, distinguindo-se da alquimia, desenvolvimento da medicina, e também devido a vários inventos, se tem a ideia de que o mundo pode progredir. A vida humana comum, a produção humana, o modo de deslocar-se, o modo de criar a arte, pode se alterar. No século XV, por exemplo, surge a imprensa,
Antes se copiava os livros à mão, um a um. Gutenberg inventa a imprensa de tipos móveis que permite copiar livros aos milhares. Ainda levava tempo, só que você podia ampliar drasticamente a produtividade de algo tão essencial quanto livros. No século XV e XVI se desenvolve muito a navegação, se descobrem novas terras, o mundo se amplia, se descobre outras rotas de comércio, são descobertos novos animais que podem servir para a criação de novas plantas. Por exemplo, na América se descobre o milho, se descobre o cacau. Da Ásia é trazido o arroz. Então, o modo como as pessoas vivem vai se alterando e vai se tornando melhor. Eles percebem que o mundo está ficando mais rico, mais desenvolvido. E isso vai se acelerando conforme progride a era moderna. O avanço vai se tornando cada vez mais rápido. Quando vive Auguste Comte, no século XIX, até então era o século de maior progresso de todos os tempos na história humana. Diversas invenções foram criadas naquele momento, diversos avanços nas várias ciências, na medicina, na biologia. Surgem novas ciências. Então, Auguste Comte, assim como outros que irão desenvolver a ideia positivista, estavam inspirados, exaltados pela aparente grande capacidade da ciência para o bem. Eles viam o progresso científico, viam o benefício imenso que a ciência traria para o homem. Já estava trazendo e continuaria trazendo futuramente. Então, pela primeira vez, surge a ideia de que a história, de que a sociedade humana está progredindo, indo do pior para o melhor. A percepção de que o presente é melhor do que o passado e que o futuro, espera-se, com a quase certeza, será melhor do que o presente. Então, o mundo está indo na direção do melhor, levado pelo desenvolvimento da ciência e da técnica. Os positivistas julgam ter encontrado na ciência a garantia infalível do seu próprio destino. Por isso puseram o infinito na ciência, e na ciência a moral, a religião, a política, a totalidade da sua existência. O positivismo é uma filosofia, uma corrente de pensamento que coloca a ciência como o suprassumo da produção humana, da criação humana. Tem a ideia de que o homem, em épocas mais primitivas, criou a religião, criou os mitos. Depois ele desenvolve a filosofia de tipo metafísico. Por fim, ele desenvolve o conhecimento científico, o conhecimento positivo e a tecnologia que se fundamenta nesse conhecimento positivo. A ciência, aquela que causou tantos progressos humanos, aquela que corrigiu vários males do mundo, no século XIX, na época de Comte, haviam sido criadas, por exemplo, as primeiras vacinas. A vacina contra a varíola, ou seja, uma doença que era terrível, matava muita gente, cegava. Estava desenvolvendo ali uma cura para ela. Depois da época de Comte, a varíola seria completamente extinta. Várias doenças que causavam imenso número de mortes estavam sendo combatidas. Nesse período, no século XIX, ainda estavam muito presentes. Porém, de fato, com o avanço da ciência, da medicina, o avanço do sanitarismo, muitas foram extintas, ou quase extintas, erradicadas, pelo menos nos países mais desenvolvidos. Então, eles viam a ciência como aquilo que guiaria o destino humano. A ciência ocuparia o lugar da religião, ocuparia o lugar da filosofia. A ciência diria ao homem o que é moral, de que modo ele deve agir, qual é a melhor maneira de viver. A ciência guiaria a política. A política, para os positivistas, deveria existir para facilitar o desenvolvimento técnico-científico e facilitar a produção. O governo deveria estar na mão dos técnicos, daqueles que são capazes de prever, controlar a natureza, e o governo deveria não atrapalhar o desenvolvimento da indústria. Então, o positivismo via apenas os aspectos positivos da ciência. A ciência irá salvar a humanidade, irá dar a felicidade humana,
irá corrigir os males do mundo. Depositou a sua fé, portanto, na razão humana, já que a ciência deriva da inteligência humana. Porém, depois, no século seguinte, no século XX principalmente, se verificou que a ciência verificou, após a amarga experiência, que a ciência não é necessariamente positiva. Também não é negativa. A ciência é um instrumento. A técnica, a tecnologia, é um instrumento humano. Ela não guia a moral humana, mas é guiada pela moral, é guiada pelas escolhas, pelo arbítrio humano. No século XX, o conhecimento científico, a tecnologia, foi utilizada para causar grande mal aos homens. Foi usada, por exemplo, para perpetrar grandes genocídios. O mais famoso, o genocídio dos judeus e de outras minorias na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial. Mas até antes disso, por exemplo, o Holodomor, o genocídio ucraniano promovido pela União Soviética. Depois, nas chamadas repúblicas socialistas, que na verdade foram todas oligarquias socialistas, governo de poucos, ou ditaduras autocráticas, também se realizou a matança humana em larga escala. Não só a matança, mas também o controle da vida humana, a privação da liberdade e, poderia dizer, criou imensos obstáculos à felicidade humana. Então, o século XX é o século que mostrou os horrores possíveis derivados do conhecimento científico, derivados da técnica, da tecnologia, mostrando que a ciência, assim como qualquer instrumento humano, pode ser usado para qualquer coisa. A ciência em si não é boa, não é má, mas os homens podem ser uma coisa ou outra, podem agir de um modo ou outro. Aqui, o mais terrível exemplo, a bomba atômica, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial, as duas bombas lançadas no Japão. Segundo alguns, teriam, na verdade, salvado milhares de vidas, porque uma invasão ao Japão custaria um número de mortes maior do que o ocasionado pelas duas bombas. Em todo caso, eram objetos relativamente pequenos, pesando poucas toneladas, e destruíram cidades inteiras. As cidades de Hiroshima e Nagasaki foram destruídas. Morreram centenas de milhares de pessoas com apenas uma arma, uma bomba. E depois, as armas nucleares se desenvolvem muito mais. As armas que são criadas durante o período da Guerra Fria chegaram a ser centenas ou milhares de vezes mais poderosas do que as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Chegou-se a se criar uma quantidade suficiente de bombas atômicas para exterminar a humanidade, para, talvez, destruir a vida complexa na Terra. O ser humano, pela primeira vez, adquire a capacidade de esterilizar o seu próprio mundo, cometer suicídio coletivo e ainda levar junto outras formas de vida que habitam a Terra há bilhões de anos. Isso é o poder da ciência. A energia nuclear teve muitos usos, produção de energia, o principal, um uso excelente, porém ela se inicia enquanto um projeto de armas. As primeiras pesquisas da bomba atômica, da energia nuclear, foram feitas na Alemanha, durante o governo de Hitler. Vários cientistas judeus que fugiram da Alemanha para os Estados Unidos acabaram contribuindo para o desenvolvimento das armas nucleares, contribuindo para a criação da bomba atômica. Inclusive, até o Albert Einstein contribuiu. Indiretamente, por conta das suas grandes teorias que fizeram avançar a física, e até diretamente. Ele teria, no começo da Segunda Guerra Mundial, alertado os cientistas, os militares americanos, de que os alemães estavam tentando criar armas nucleares. Depois ele teria dito que, se soubesse que os alemães não iriam conseguir, ele não teria alertado os americanos para que eles não houvessem criado. Depois que os americanos criam, os soviéticos também, alguns anos após, criam armas nucleares e outros países fazem o mesmo. Mas tudo isso ocorreu após o tempo de Comte, após o tempo dos primeiros positivistas, uma época em que
As guerras ainda eram travadas em muitos aspectos segundo o modelo tradicional. Os exércitos ainda marchavam para a batalha. Ainda se utilizava até espadas. As espadas só foram ser abandonadas no começo da Primeira Guerra Mundial. Se tinha a ideia de ter uma arma sobressalente, já que mesmo as armas de fogo não disparavam com muita frequência, não tinham uma capacidade de carga muito alta. Levava tempo para carregar um mosquete, por exemplo. Então ele não chegou a ver, pelo menos em larga medida, o mal que poderia advir do progresso técnico-científico. Ele vê o lado positivo. E acerca disso, ele elabora uma teoria, que é um dos cernes da sua visão do desenvolvimento histórico, que é a chamada teoria dos três estágios. Aos olhos de Comte, a sua descoberta fundamental, que na realidade é o ponto de partida de toda a sua filosofia, é a lei dos três estados. O que essa lei diz? Segundo a lei dos três estados, cada um dos ramos do conhecimento humano passa sucessivamente pelos três estados teóricos: o estado teológico ou fictício, depois o estado metafísico ou abstrato e, por fim, o estado científico ou positivo. Três estágios do desenvolvimento humano. Desenvolvimento tanto social quanto individual. Estado teológico, Theos, Deus. Então, o estado que vê no divino a causa da realidade e a causa das transformações na realidade. Ali a imagem do Atlas segurando o mundo. Nos mitos antigos, Atlas seguraria o céu. Depois, o estágio metafísico, que vê em elementos que não podem ser captados diretamente pela percepção humana, mas que se supõem existir, elementos, forças, princípios, a origem e a causa das mudanças no mundo. Depois, o estágio positivo ou científico, que é mais limitado em seu escopo, é mais modesto em seus objetivos, porém, segundo Comte, fornece frutos melhores, porque são reais, são a descrição dos fatos. Aqui uma passagem do curso de Filosofia Positiva de Auguste Comte. Estudando o desenvolvimento da inteligência humana, de sua primeira manifestação até hoje, creio ter descoberto uma grande lei fundamental. Essa lei consiste no seguinte: cada uma das nossas principais concepções e cada ramo dos nossos conhecimentos passam necessariamente por três estágios teóricos diferentes: o estado teológico ou fictício, o estado metafísico ou abstrato e o estado científico ou positivo. Daí, três tipos de filosofia ou de sistemas conceituais gerais sobre o conjunto dos fenômenos, que se excluem reciprocamente. O primeiro é o ponto de partida necessário da inteligência humana. O terceiro é o seu estado fixo e definitivo. O segundo é destinado a unicamente servir como etapa de transição. Então, Comte diz que a humanidade, assim como os indivíduos, passam por três estágios de desenvolvimento, de evolução. O primeiro, que é o ponto de partida necessário da inteligência humana. O terceiro, que é o ponto de destino final da inteligência, também necessário. E o segundo, apenas uma transição. A ideia de progresso histórico, também progresso intelectual do indivíduo, passando por três estágios necessários, sendo o terceiro definitivo. No primeiro estágio do desenvolvimento humano, que é o estado teológico, o espírito humano, dirigindo as suas investigações para a natureza dos seres e das causas primeiras e finais, vê os fenômenos como produtos da ação direta de agentes sobrenaturais, cuja intervenção arbitrária explica todas as anomalias aparentes do universo. Um exemplo clássico desse pensamento teológico, desse estágio teológico da sociedade humana, seria a mitologia grega. Hoje nós vemos os mitos, os enxergamos enquanto
algo criado em uma época, histórias contadas, embora possuam uma verdade de fundo, uma verdade simbólica, não são reais de fato. Porém, os gregos antigos acreditavam nesses mitos em todas as suas instâncias. Entendiam um sentido metafórico, mas também os consideravam literalmente verdadeiros. E essa visão de mundo, essa visão teológica, tanto religiosa ou mitológica, explicava todos os aspectos da natureza. Por que que esse ano nossa plantação rendeu bons frutos? Ora, porque Deméter estava satisfeita, a deusa da agricultura. Fizemos os sacrifícios adequados a ela. Ou porque Deus ouviu nossas preces e nos beneficiou. Porque a casa daquela família foi atingida por um raio. Ora, certamente fizeram alguma coisa que ofendeu a Zeus, e Zeus lançou sobre eles um raio. Ou, se fossem já cristãos, talvez cometeram um grande pecado e Deus os castigou. Então, todos os fenômenos da natureza, toda a realidade é explicada através de seres e causas que são antropomórficas, não necessariamente no aspecto físico humano, mas pelo menos no aspecto espiritual. O ser humano age guiado por fins. Ele tem motivos em sua ação. Uma pessoa que age sem ter nenhum motivo, que você pergunta por que você faz isso e ela não sabe dizer, você dirá que é uma pessoa deficiente intelectualmente. O ser humano deve ser capaz de conhecer as causas da sua ação e conhecer o fim da sua ação, o porquê que ele faz aquilo. E a natureza, nessa visão, seria desse mesmo modo. Por que que chove? Eles não vão dizer que é porque a água do mar evapora devido à ação do sol, dos ventos, depois se condensa nas nuvens. Chove porque alguém decidiu que iria chover. Alguém tomou essa decisão para beneficiar os homens, para puni-los, para cuidar da natureza. A natureza é algo inteligente, é algo complexo e humano nessa visão. Humano, inclusive, na sua ação arbitrária. Arbitrária derivada do arbítrio, da escolha. Nessa concepção, a natureza não é sempre idêntica em seus processos. Você não consegue prever a natureza, porque você não vai prever com toda a precisão possível a ação dos deuses. Assim como também não consegue prever com toda a segurança a ação de um ser humano. É uma ação motivada por causas, por objetivos, porém derivada ainda, em alguma medida, de um arbítrio, de uma escolha. Então, o estado teológico seria dominado por explicações mitológicas e pela religião, correspondendo à infância da humanidade. Auguste Comte pensa que esses estágios são não apenas da sociedade, mas do indivíduo. Então, cada ser humano individual irá passar por esses 3 estágios. O estágio da infância seria caracterizado por um pensamento de tipo teológico. Se tende a buscar explicações para as coisas, que são sempre explicações de tipo humano, explicações de causas, de objetivos, que levam em conta arbítrios de forças humanas ou humanizadas em algum aspecto. Então, é o estágio dos mitos da religião, como aqui o mito de Perseu, que, com a ajuda do cavalo Pégaso, liberta Andrômeda. O estágio seguinte, estágio intermediário e transitório, é o estado metafísico. Nesse, os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstratas, inerentes aos diversos entes do mundo, capazes de gerar por si todos os fenômenos observados. Seria a juventude da humanidade. Aqui coloquei como exemplo os filósofos do período clássico grego, Sócrates, Platão e Aristóteles, como representantes desse estado metafísico. Eles não usam mais explicações de tipo mitológico,
explicações que dependem do arbítrio de entidades que são similares ao ser humano, mas eles usam como maneira de explicar a realidade princípios, forças que são abstratas, ou seja, são apenas intelectíveis, são apenas pensáveis, mas não são perceptíveis pelos sentidos, não podem ser provadas como verdadeiras ou falsas. E essas forças são inerentes aos diversos entes do mundo e os fazem modificar-se, os fazem ser como são. Por exemplo, na filosofia aristotélica, para explicar o movimento, ele usa conceitos como o ímpeto. Quando você lança uma pedra, você imprime nela um ímpeto de movimento. Depois a pedra cai, porque a pedra tem uma tendência natural ao centro do universo. Ela é um objeto que possui a qualidade do peso. E o peso a faz tender para o centro. Quando você acende uma fogueira, o fogo se dirige para cima, porque o fogo, por natureza, tende para o alto, tende para a periferia do cosmos, pelo menos do cosmos sublunar. E Platão, por exemplo, para explicar por que um ser humano é distinto de um macaco. Ora, porque o homem possui uma essência diferente da essência do macaco. E essa essência já existe, já pré-existe aos humanos e macacos naturais no mundo supranatural, no mundo do hiperurânio, que seria o mundo das ideias, um mundo puramente abstrato, intelectual, que é apenas pensável, que não é acessível aos sentidos, não pode ser investigado por meio de experimentos. Se pode apenas racionalizá-lo, se pode compreendê-lo utilizando o intelecto. Sócrates, primeiro a fundar esse tipo de tradição, não tinha ainda essa ideia de essências, essa ideia de fins últimos às quais as coisas tendem, mesmo as coisas inanimadas, mesmo as pedras e o fogo, mas ele tinha a ideia de buscar a definição precisa de cada coisa. E nessa definição precisa, com o desenvolvimento dado por Platão e Aristóteles, se chegou a essa ideia de forças abstratas que são inerentes a cada coisa, forças e características, essências das coisas, as quais explicam os fenômenos observados. Isso seria comparado à juventude humana. Segundo Comte, na juventude agiríamos ou tenderíamos a agir desse modo. Você observa o fenômeno, porém você quer a causa última dele. Qual o sentido último disso? Qual a causa primeira disso que eu percebo? E na maturidade ele vê que se deveria abandonar esse objetivo, que é algo impossível de realizar.